A hora para você conferir 18 horas no Timaço da Vale FM, 18 horas e 8 minutos. Em nome de Novo Rio Veículos. Vale Esportes, é futebol de primeira. Pipocleps, o seu salgadinho, de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Tem queijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Domingo no Cariri da Sorte tem 2 Honda Bros e muito dinheiro. É isso mesmo, só no quarto sorteio tem 2 Honda Bros 160 0 km, mais 5 mil reais. São 2 Bros pra você colocar na garagem e 5 mil pra pôr no bolso. E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais é demais. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Tem o Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975.
Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza a Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Sextou, João Filho. Tudo bem, JF? Tudo bem, Marco. Boa noite para você. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Bora fechar a semana com informações do nosso futebol e um final de semana para a nossa alegria com muito futebol pelo Brasil. Menos por aqui, né? Menos por aqui, né, rapaz? Teria o jogo entre Guarani de Sobral e Icasa, porém, no entanto, nós não teremos essa partida e o Icasa ganhou por WO, como já foi falado aqui na última quarta-feira. Devido à liseira do time Esportes. lá de Sobral, que não vem para Juazeiro enfrentar o Icasa. Rapaz, mas por falar em Icasa, o Aloysio já tá aqui para trazer as primeiras do Verdão e geralmente o Aloysio participa direto lá do CT do Icasa, pelo menos a primeira participação, depois ele vem para os estúdios. E o Aloysio chegou aqui cedo, rapaz. 5 horas da tarde o Aloysio tá aqui já. E chegou assustado. Aloysio Vilar, o que aconteceu, Aloysio? O mês de São João, que tá terminando hoje, com muitas bombas. Chegou com medo das bombas, Aloysio. E teve bomba também lá no Icasa. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Marco, JF, boa noite pra você, ouvinte, que sintoniza a Dê boa noite pra Delton Sá também, que eu acho que ele tá escutando. Já ia dizer Delton Sá. Delton Sá, um abraço pra você, onde quer que você esteja. Delton Sá. Mas olha, realmente foi uma situação chata, uma situação que ninguém esperava, né? Acontece que hoje o Icasa se reapresentou após aquela derrota para o Caucaia por 3-0 na última quarta-feira. Pela manhã um trabalho físico na academia e agora à tarde um trabalho com bola. E o clima já não era dos melhores, viu, JF, Marco? Antes do treino, o Flávio Araújo chamou todos os jogadores, eles sentaram ali no gramado e deu aquele famoso puxão de orelha, né? Aquela conversa realmente para que eles tomem conhecimento do que aconteceu na quarta-feira, né? Aqui, quando acontece um negócio desse na Rádio Vale, a gente chama popularmente de cadeira elétrica. Olha aí, cadeira elétrica. Quando o homem ali, ó, chama na cadeira elétrica, meu amigo. Desce pra letra, chama. Pois é, começou assim, JF, a tarde de hoje lá no Praxedão. Logo na sequência, os trabalhos foram iniciados com bola e aí, de uma hora pra outra, a gente ouve um barulho estranho, né? Um barulho gigantesco no CT Praxedão. Acontece que bombas foram arremessadas dentro do gramado do centro de treinamentos do Icasa nesta sexta-feira, o que acabou paralisando o treino. Depois disso não teve mais trabalho, não tinha mais clima. Inclusive uma das bombas quase atingiu o atacante Jefinho do Icasa. Enfim, uma situação bem chata, não foram identificados aqueles que jogaram as bombas, claro, né? Jogaram e correram, com certeza. Coisa de covarde, joga e corre. É verdade, JF. Uma situação triste, né? Logo após uma derrota, já se cria aquele clima ruim. Como o Flávio vai destacar daqui a pouco na entrevista. Já era um clima de luto. E aí acontece uma coisa dessas, aí piora mais ainda a situação, porque deixa os nervos à flor da pele. Todo mundo fica assustado, fica com medo, porque fica naquela. E amanhã? O que é que pode acontecer comigo? Muitos jogadores, JF e Marco, vão pro hotel a pé. E aí vão ficar, logicamente, receosos, né? O que é que pode acontecer no meio do caminho após uma situação como essa? E outro detalhe, o Icasa só fez uma partida até agora na competição. O resultado foi ruim? Claro que foi. O rendimento não foi o esperado? Não foi. A gente falou isso tanto na transmissão do jogo na quarta-feira como ontem aqui no Vale Esportes. Mas, puxa vida, um jogo com resultado muito ruim, é bem verdade. Isso justifica
né, arremessarem bombas que poderiam atingir e machucar alguém durante o treinamento do Icasa, rapaz? Eu acho que não justifica nem se o time tivesse 3, 4, 5 Claro, derrotas. exatamente. Quanto mais um jogo só. Né? Quanto mais um jogo, não vai resolver absolutamente nada. Atrapalhou, porque o Icasa parou o treinamento, né? Atrapalhou. É uma coisa assim absolutamente inadmissível e não podemos compactuar com esse tipo de coisa. A quem fez, que buscou o status aí, eu vou lá, vou jogar. Você não passa de um covarde, de um medíocre que se aproveitou para tentar ferir alguém, ferir um inocente que tá lá trabalhando. Você que fez isso, você não passa de um covarde, infelizmente. Podia provocar algo mais grave, né, JF? Tem que pensar nisso também. Já pensou um jogador acabar tendo a sua carreira interrompida por causa de uma bomba? Uma lesão grave ali, enfim, a gente nem quer pensar nisso. Graças a Deus não aconteceu nada com nenhum atleta do Icasa, nem com a comissão técnica. Mas a gente conversou com o Flávio Araújo e começamos destacando aquela situação do WO. E aí eu perguntei ao Flávio se era uma boa notícia, porque o Icasa começou o campeonato já com 3 pontos, entrou em campo diante do Caucaia, líder da competição. Mas ele discordou de mim logo na primeira pergunta e também soltou o verbo com relação a essa questão aí das bombas. Vamos ouvir o Flávio. Mas eu não concordo com a boa notícia, não. Eu queria era jogar. Nós queremos jogar nesse domingo, quando o Guarani Sobral nesse domingo, pra gente apagar a má impressão da estreia, né? Mas já aconteceu. O Guarani não vem e serve, né, de alerta aos clubes, à federação, porque eu já vi muito tipo de WO. Mas um WO programado, o cara, não vamos não, porque vamos gastar 20 mil, tanto faz perder, empatar ou ganhar, vamos jogar só aqui em Sobral ou em Fortaleza. Não pode, pô. É coisa séria, futebol profissional, mas deixamos pra lá. Com relação ao jogo, foi surpreendentemente negativo, né? Infelizmente, o nosso time foi irreconhecível. Irreconhecível por quê? Porque nós estamos trabalhando há 31 dias, né? Eu vejo o potencial do grupo. E nesses 31 dias nós fizemos dois trabalhos ruins. Um na sexta-feira da semana passada e na quarta-feira seguinte, que foi o jogo contra o Caucaia. A equipe não se encontrou tecnicamente, erramos muitos passes. A equipe em termos também de ser uma equipe valente, competitiva também, nós não fomos, isso é um fato também. E, repito, nenhum de nós esperávamos aquela atuação, correto? E o Caucaia, que não tem nada a ver com isso, nos venceu, tem um mérito, venceu, certo? Mas nós estamos muito chateados, nós estamos praticamente de luto pela péssima apresentação, mas nós conversamos bastante hoje à tarde, todos nós estamos empenhados em dar a volta por cima e na próxima quarta-feira é uma decisão contra o Atlético e vamos realmente mostrar o nosso potencial em busca dessa vitória. Ô Flávio, já no primeiro tempo você acabou tirando o Ricardo, que já estava no lugar do Arlan, que seria aí o titular, né? Pelo que você vinha trabalhando, colocou o Rogério lá no ataque, tentou ali modificar. O que é que você tinha em mente naquele momento? Não, porque nós estávamos perdendo o meio campo. Eles tinham 3 jogadores na faixa central, nós tínhamos 2, correto? Então, para equilibrar esse meio campo, tiramos o Ricardo, que tecnicamente estava bem, não estava mal no jogo, foi uma modificação tática, né? Colocamos o Rogério na esquerda e trouxemos o Vitinho para dentro e equilibramos. Não fomos mais dominados, o que faltou foi um futebol, uma melhor apresentação técnica. O que é que você pediu para eles hoje, aqui antes do treino? Olha, não pedi não, apenas fui sincero com a análise do jogo, com tudo que aconteceu no jogo. A equipe do Caucaia tomou 5 cartões amarelos, se eu não estou enganado, nós não tomamos nenhum, certo? Nós fizemos apenas uma finalização para dentro da trave, foi na bola parada do segundo tempo com o Lourenço, o resto foi tudo para fora do gol, correto? Enfim, mostrando para eles que o nosso grupo tem potencial, o nosso grupo está preparado fisicamente. Agora só que nós temos que ter personalidade, sabe? Nós temos que jogar da mesma maneira que a gente treina, porque nós temos potencial para jogar. E tenho certeza absoluta que quarta-feira nós vamos mostrar o nosso verdadeiro potencial. Ô Flávio, uma situação chata aconteceu agora à tarde no treino, né? Acabou sendo paralisado por conta de bombas, né? Como é que você avalia também essa situação? Eu acho extremamente negativo, sabe? Eu não concordo de maneira nenhuma. Ato covarde. É ato covarde, mas o cara tem que ser macho. Se quiser bombardear o Flávio, chega aqui e me bombardeia. Mas você se esconder por trás do muro para soltar 6, 7 bombas, um trabalhador,
Se a bomba pega, passou muito perto do Jefinho, se pega no Jefinho, faz um estrago danado, pô. Tá entendendo? Ridículo, o Santos tá aí. Invadiram, quebraram, se foi que deu jeito, não deu, pô. Tem que dar apoio, lógico que ninguém quer perder, repito, nós estamos de luto, todos nós fazemos o Icasa, pela péssima apresentação. Mas você ser bombardeado covardemente, isso é coisa de homem, isso é coisa de vagabundo, rapaz. Declaração forte, pesada do Flávio, mas com toda a razão, né? Você tá ali no seu local de trabalho, aí de repente chegam pessoas e jogam bombas em você. Realmente tem razão, Flávio, na sua declaração aí. A nossa reportagem do Timaço da Vale deveria ter sido uma entrevista coletiva, Marque JF, mas acabou sendo exclusiva aqui pro Timaço da Vale FM, essa declaração aí do Flávio Araújo. Enfim, foi sincero também com relação à atuação da equipe, que foi bem abaixo do que ele esperava, do que nós esperávamos, porque o Icasa trabalhando no CT, o Icasa também nos amistosos contra o Sub-20 do Barbalha e contra o Guarani, demonstrou ter uma outra postura. Chega diante do Caucaia e a gente vê uma situação bem diferente, né? Parecia que a equipe nunca tinha trabalhado junto, essa que é a verdade. Mas enfim, passou, o Icasa agora pensa no Atlético Cearense na próxima quarta-feira, também fora de casa. Eu gostei muito da entrevista do Flávio, ouvi atentamente aqui e talvez seja por isso, João Filho, que o torcedor do Icasa gosta tanto do Flávio Araújo, é por essa sinceridade que ele demonstra nas suas palavras. Quer dizer, ele não ficou procurando desculpas para o mau rendimento do Icasa na última quarta-feira, falou que a vitória foi totalmente merecida do time do Caucaia, que não tinha nada a ver com o mau futebol apresentado pelo Icasa, e demonstrou aí toda a sua indignação. Suas palavras finais foram de indignação quanto aos ataques hoje lá no CT Praxedão, coisa que não pode acontecer. Eu sei que a torcida muitas vezes é apaixonada e a gente não pode dizer que foi a torcida do Icasa. O torcedor mesmo não faz isso. Torcedor do Icasa, ele não tem esse comportamento. Geralmente é um torcedor muito pacato. Agora, claro, infelizmente, existem as exceções que às vezes levam para um certo extremismo. E a gente espera que isso não aconteça mais. Que, se possível, até o Icasa, num próximo treinamento, possa, quem sabe, reforçar aí a vigilância ou um policiamento, né? Ter seguranças para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque o Icasa está num início de trabalho. Então, a partir do momento em que um treino é interrompido e não mais concretizado, concluído por conta de uma meia dúzia, não sei quantos estavam lá, porque ninguém viu, mas deveriam ser poucas pessoas que arremessaram bombas, né, pelo muro para atingir, quem sabe, alguém ou para chamar a atenção. Isso é extremamente lamentável e prejudica a equipe. O Icasa precisa do apoio do seu torcedor e não desse tipo de comportamento. O treinador do esporte, trazendo para essa questão dos ataques, o Anderson Moreira, deu uma declaração que me chamou a atenção. Vai ser preciso acontecer uma tragédia para se acordar. O jogador não vai para o campo para não jogar nada, para perder, muito pelo contrário. Eu tenho a mais absoluta certeza que os jogadores que aí estão no Icasa foram contratados com o objetivo de levar o time ao título. Aconteceu de jogarem muito mal contra o Caucaia. Infelizmente aconteceu. O resultado foi adverso? Foi. Mas, infelizmente, será necessário acontecer uma tragédia para a gente estar noticiando aqui, para que se tome uma providência com relação a isso? Sinceramente, é o que está aparecendo. Que precisa acontecer uma coisa muito séria. Temos vários casos pelo Brasil. No Santos, no Corinthians. Santos é mais recente, né? No Santos é mais recente. No Vasco também. O Vasco até o jogo contra o Cuiabá teve que jogar num outro estádio recentemente. Exatamente. Enfim, são situações que a gente a gente fica triste e preocupado, porque são pessoas, são seres humanos que estão ali para trabalhar, para buscar o melhor para o clube, mas que infelizmente estão correndo o risco de acontecer um caso mais sério. Trabalhadores, né, JF, estão ali desenvolvendo o seu papel e é aquela situação, né? Não vai resolver absolutamente nada, jogar bombas, ameaçar jogador. O torcedor está insatisfeito, é uma coisa muito fácil de fazer. Perdão da redundância aqui. Tá insatisfeito? Não compra o ingresso, não vai para o estádio. O time está perdendo, o time perdeu, tem uma sequência negativa, não compra o ingresso, não vai para o estádio. Não dá renda para o clube. É muito fácil. O protesto que o torcedor pode fazer, o torcedor de verdade,
é não ir pro estádio. Mas tem que incentivar, mas com aquela coisa da ser civilizado, gente. Pelo amor de Deus, violência não vai levar a lugar nenhum. Você ferir um jogador de futebol, vai ferir o cara vai pro hospital, a armaria acontece, o cara morre, e aí como é que fica? Precisa acontecer uma tragédia pra gente poder tá noticiando aqui e as pessoas acordarem e tomarem as devidas providências? É verdade. Você tem razão, JF. E não tem nada perdido, né? O Icasa fez um jogo. Perdeu um jogo, mas ao mesmo tempo ganhou 3 pontos por conta da desistência do Guarani de Sobral. Então, um ato extremamente lamentável. A gente deixa aqui esse repúdio no ar. Espera que os jogadores possam ter pelo menos a oportunidade de trabalhar, de ter essa paz, pelo menos ali no ambiente do CT Praxedão. Tá legal, Aloysio Vilar. Eu tenho só uma curiosidade. Na hora que arremessaram as bombas, você não tava ali por perto não, né? Não, tava lá dentro. Tava no CT. Tava no CT. Mas não tava no campo. Não, estava no saguão, eles arremessaram as bombas dentro do campo. Mas deu pra ouvir bem o barulho. Muito bem. Ali do saguão. Uma bomba qualquer, ali da recepção do CT pro campo, dá pra se ouvir nitidamente. Deve ter sido aquelas bombas de São João, né? Aquela... De São João? JF, aquela bomba ali. Deve ter sido bomba caseira. É aquele então, artefato de produção caseira, mas artefato de produção caseira, né? Não é bombinha de São João, não. Mas tem bomba de São João que, se meu for amigo... umas que eu já vi ali no estacionamento da Arena Romeirão... É mais ou menos daquelas, pra intimidar mesmo. Quando teve aquela confusão entre torcidas no final do ano passado, entre torcedores do Icasa e torcedores do Guarani de Sobral... Foi um jogo até que o Icasa venceu o Guarani de Sobral na Fares Lopes do ano passado. Acredito que por ali o mês de novembro do ano passado, e teve essa batalha lá no estacionamento da Arena Romeirão. Teve aquele caso também do jogo contra o América de Natal, pela Série D, Isso né? também. Bombas também, mas graças a Deus ninguém foi atingido. Enfim. Valeu, Aloysio. Daqui a pouquinho você volta com muito mais do Icasa aqui no Timaço da Vale FM. A hora do Timaço. A hora para você conferir, 18 horas e 30 minutos aqui no Timaço da Vale. Oferecimento Novo Rio Veículos, as melhores condições. Vai lá amanhã na Novo Rio, na Avenida Padre Cícero, para você sair com o seu Chevrolet 0 km. Tem bônus maravilhosos para você sair de carro zero da Novo Rio Veículos. Vamos falar também da Gênesis Solar, do meu amigo Luciano Carvalho. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Adquira o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Também parcelamos do cartão de crédito em até 18 vezes. Manda um WhatsApp aí pro pessoal da Gênesis, 981 23 79 56. É uma empresa séria, com um serviço garantido e de excelente resultado. Bom, para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos também mercadorias de qualidade e com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio na Rua Professor Ivari Feitosa, número 9. É o endereço da Dourados. O WhatsApp 999933031. Tem o Instagram, @douradosjoias com 2 S no final. E lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale, para você seguir, para você ficar bem informado a qualquer hora do dia também, aqui do nosso esporte caririense. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, a melhor pizza do Cariri. Também tem esfirras, lasanhas, beirutes, pizzaria e hamburgueria Oval. Contatos pelo WhatsApp, você pode fazer seu pedido pelo 988 42 90
9514. A gente tá por aqui também com o oferecimento de Nilo Embalagens, tudo em embalagens pra você. Quentinhas aí de vários modelos e tamanhos. Meu amigo Tico das Quentinhas, só compra as quentinhas dele lá no Nilo Embalagens. Tem também sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também vai encontrar artigos para festas como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Nossa, tem mais também, viu? Uma grande variedade em caixas para bolos e salgados com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens é referência para você na rua São Paulo 1505. WhatsApp para mais informações 99607-2384. Aqui no Timaço da Vale FM estamos também com o apoio do Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro. E daqui a uma semana, dia 7 de julho, o Instituto Juazeiro Bom de Bola vai promover um evento com entrega de kits esportivos contendo camisa, short, chuteira, meião e bolsa. No local também haverá recreação, lanche, muita diversão. O evento acontecerá no Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião a partir das 18h30. Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha. Acompanhe nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Um abraço pro querido amigo Jackson Pilha. O Pilhaço. Bom, já está no ar o novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Mais informações é só acessar o site www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Vamos falar também da Grage Veículos, uma empresa que há 20 anos oferece carros seminovos com qualidade para você não ter dor de cabeça, tanto na mecânica como na documentação. Olha, gente, na Grage Veículos você compra e fica muito tranquilo. E tem promoção na Grage Veículos, tem Creta aí para você aproveitar com excelentes condições, Fiat Palio, Gol, Saveiro, Fiat Strada, tem um Mobi preto lá muito bonito também, ano 2020, tem Corolla e outros carros maravilhosos, todos revisados para você sair tranquilo. Além da documentação toda atualizada, são carros com procedência. E na hora da troca, a melhor avaliação do seu carro usado também é na Grade Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, Grade Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Um abraço pra Piquinês. Conhece Piquinês? Eu o vi hoje à tarde. Você ouviu hoje? Ele passou todo orgulhoso hoje, rapaz. Só porque o Botafogo líder do campeonato. Líder é líder, rapaz. Um abraço pro Piquinês. Nesse final de semana, inclusive, tem clássico. Botafogo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Quem será que vai ganhar esse jogo, hein? Não responda agora, não. Já, só no final. Só nos palpites. A Luiz Vilar vai participar hoje? Se a produção... Se o agente dele autorizar... Antes também? Que a Luiz tá cara agora, viu? Tá certo, muito bem. Antes também. Bom, deixe-me falar que no Cariri da Sorte desta semana, domingo agora, 11 da manhã, com Geração da Vale FM, você vai poder aí ganhar, você vai concorrer a uma moto, duas motos, Honda Bros, vai R$5.000. Eu vou repetir pra você, no quarto sorteio do Cariri da Sorte domingo, duas excelentes motos pra você, mais R$5.000 no quarto sorteio, e tem mais, tem R$3.000 do primeiro ao terceiro prêmio, e no Giro da Sorte serão 20 rodadas de R$500. Pois é, compre já o seu Cariri da Sorte por apenas R$5, é daqui, é do Cariri. Vamos em frente com o nosso Vale Esportes, também no oferecimento de Só Fumê Service, revestimento fumê com qualidade. Você já sabe, é na Só Fumê. Fala lá com meu amigo Edilson, corintiano dos bons. O Corinthians que vai para o play-off da Sul-Americana. Informações 98805-4899. Lembrando que a Só Fumê
fica na rua José Marrocos 408. É um serviço de excelente qualidade. A gente fala também dos produtos Ambev. A região do Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas. Tem os salgadinhos Pipocleps com vários sabores, os snakes de cebola e bacon, que são deliciosos. É isto mesmo, a garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas Bombonieres os nossos produtos Ambev feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Vamos em frente aqui no timaço da Vale FM, também em nome de Glamoda, a nova loja no centro de Crato, tudo em bolsas e sandálias, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, sandálias femininas. Fica lá na rua Miguel Lima Verde 494, no Mandacaru Center. Visite a Glamoda e sinta-se em casa. A gente fala também da Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Para você que está construindo, reformando, passa lá na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Para você, tudo em madeiras, material elétrico, hidráulico, tem forras, telhas, portas, madeirites, caibros, ripas para você. Enfim, tudo que você precisa para a sua construção ficar de primeira qualidade é na Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Rodovia Juazeiro Barbalha, WhatsApp 99840-1976. Tem também um número fixo, anote aí, 3512-5007. Conosco, produtos Panebon Pão Nosso. No café, no lanche, no jantar, nada como um pão de qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Você gosta do sequilho da Panebon Pão Nosso? Eu gosto, eu sou fã incondicional do sequilho. É bom mesmo, viu, JF? É uma delícia. Bem sequinho, bem, né? Agradável demais, bom demais. Tem também a linha integral Light Aveia, multigrãos e 100% integral. Quem é fã da linha integral é Rubaço, hein? Rubaço está 101% plenamente recuperado. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. E a maravilhosa massa para pastel Tasquinha, outro produto Panebon Pão Nosso. A gente fala também da Fox, para você que precisa fazer uma manutenção do seu aparelho celular, aconteceu algum problema. Meu amigo, a Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamentos aí de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Se de repente não der mais aí para o seu aparelho, você vai poder comprar um novo aparelho lá na Fox. Tem uma grande variedade para você. Fox do Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro, na Padre Cícero com Santa Luzia, na rua São Pedro com a Rua do Seminário, e tem uma loja aberta agora pra você lá no Cariri Shopping. Baleia Burger, o melhor baleia hambúrguer ontem, pelo menor preço. Gostoso demais. Já tem 2 baleiaços ontem. Dois. Mas como é que tu aguenta comer 2 baleias, hein? Homem. Porque, meu amigo, um baleia burger já é sensacional. Ele é um sanduíche, né? Que vem grande, bem preenchido, com muita coisa dentro. Rapaz... Gostoso demais. É bom demais. E pra pedir é fácil. 988380548, ou vá lá no Baleia Burger, vê o pessoal Arlindo, Abraço Arlindo, Baleia, toda a turma lá. Baleia Burger na Praça do Pio 12, uma delícia de hambúrguer ali pertinho da estação do metrô. A gente fala também da Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa para você. Cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320. WhatsApp para mais informações 99812-5851. Um abraço pro grande Boi da Rifa. Alô, Boi! Boi nunca mais apareceu. Acho que ele ficou com raiva de alguma coisa aqui. Rapaz, eu acho que você não andou tratando Boi direitinho, não. Eu jamais. Sim, Boi me abandonou. Ele nunca mais quis vir me ver. É porque você tem mania de esquecer as coisas. Eu vou dizer que você esqueceu, viu? Não, não diga não. Eu vou limpar sua barra, viu? Não diga não. Eu vou não. na Jau agora, eu vou. Deixa eu falar da Jau Presentes. Brinquedos, artigos para o lar, decoração, utilidades domésticas. Ô, loja boa pra você entrar, pra você comprar com tranquilidade, produtos de qualidade. Você chega lá, rapaz, tanta coisa boa que dá cada vez mais vontade de você comprar. Agora diga o endereço. Jau Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua 536, no meio do quarteirão. Porque pensou presentes? Jau Presentes. Jau Presentes. A melhor do Cariri. Não esqueça não. Jamais, é hein? Jau Presentes. Meu amigo, é indesquecível na minha vida, Jau Presentes. Tô ligado. Eu falo também, sabe de quem, Marco Valério, da churrascaria Mão de Vaca.
Final de semana chegou, você vai levar a família lá pra churrascaria Mão de Vaca. Tem um cardápio delicioso, nossa, só de falar do cardápio... né? Dá água na boca, aquele churrasco, joelho de porco lá, que é uma delícia. Então, vai aproveitar. De repente você não quer ir, você não quer sair de casa, quer descansar no final de semana em casa com a família, pode entrar em contato e receber na sua casa o pedido. Vai chegar rapidinho, você vai receber o cardápio via WhatsApp, vai fazer a sua escolha. 988657741, 998054212. Churrascaria Mão de Vaca, referência não só para Juazeiro, mas para toda a região do Cariri. Em nome também de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Dessor Sampaio 690. Alô, meu amigo Hélio. E Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão. Sempre com você, formando grandes profissionais. E agora, nesta semana que vem, a Unileão vai ter uma programação, vários dias, para fazer uma consultoria, uma assessoria. Você quer ingressar através do FIES, né? O FIES Day. A Unileão vai oportunizar a toda a comunidade, a toda a classe estudantil, informações sobre o FIES, para você entender como funciona e a melhor maneira de você conseguir o FIES, que é o financiamento estudantil para você estudar aí, cursar o seu ensino superior na Unileão, sempre com você. A gente fala também dos Mercadinhos São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense, são mais de 40 anos. Mercadinho São Luís aqui em Juazeiro do Norte, com duas lojas, uma lá no Cariri Shopping, uma também que se localiza no bairro Lagoa Seca. Conosco também Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Atacom na rua Doutor Mauro Sampaio, bairro Lagoa Seca. E Alain Martelinho de Ouro, o número 1 do Cariri. Um abraço pro Alain. Nem o martelo do poderoso Thor faz o que o martelo do Alain faz. Sabia, JF? Eu sabia disso, porque o Thor vem pegar dicas com o Alain Martelinho, de como utilizar o martelo. Ele veio aqui uma vez em Juazeiro só pra perguntar ao Alain como é que manuseava o martelo, pra poder saber direitinho. Verdade. Rapaz, esse JF tá assistindo muito TV Globinho. Ai, meu Deus do céu. Os filmes da Marvel são muito bons. Bom, 15 minutos que nos separam das 19 horas. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na cidade para todo o Cariri. Mês junino tá acabando. Termina hoje, né? Termina hoje. Ainda tem uns forrozinhos por hoje aí, JF. Sim. Rapaz. O rapaz ali foi pro Pernambuco essa noite. Eu tô ligado, homem. E ele tá assim com o André Padim Produções. Homem. Ele não é amigo de John, né? Amigo? John hoje vai... É assim, rapaz. John hoje vai cantar lá na OAB. São João da OAB. OAB. E o Jordian também, que é bom também. E antes Luiz vai? Vai. É o da produção. É o produtor é executivo. O agente, produtor executivo do John. Não atrase mais o rapaz, não. Deixa ele falar do Guarani. Fale do Guarani, Anderson Luiz. Boa noite. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Teve Esportes. bomba no Guarani, não, né? Hoje tá tranquilo no Guarani. Hoje foi tudo tranquilo. Treino reduzido no campo. O Leão do Mercado fez um treino técnico. Chute a gols, trabalhada de algumas jogadas que o Jefferson estava querendo ensaiar com a equipe, ele pôde ensaiar hoje à tarde, mas o que chamou a atenção mesmo foi a permanência do Jalisson na lateral direita. O Jalisson já tinha atuado na lateral direita com o Jefferson lá na Picuiense e vai ser mantido nesse cargo, eu posso dizer assim, no time do Guarani para essa estreia diante da equipe do Iguatu. E nós conversamos com o Jalisson, que ele fala primeiro sobre essa situação chata que aconteceu nos últimos 2 dias e depois fala sobre essa questão de agora atuar como lateral direito no rubro-negro juazeirense. Agora tá mais um pouco complicado, né, a situação. A gente sabe das dificuldades que está passando aí no CT. Ontem, como vocês já reportaram, muito complicado esses últimos 2 dias, mas a gente está aqui pelo Guarani, né? Então vamos pegar esses 3 jogos e tentar se classificar, né? Você está numa função diferente, dessa vez como lateral direito, perdão. O treinador lhe conhece também, né, fazendo essa função. Como é que você se sente fazendo essa função? Eu trabalhei com ele justamente lateral direito, me saí bem. E quando eu soube que ele vinha pra cá, a gente já vinha conversando, né? Então ele falou que
querer me usar de lateral direito, que gostou muito. Então é uma posição que eu já vim me adaptando, né? Vocês não têm a maratona de jogos que tinha no Campeonato Cearense para se recuperar. Ainda tem uma semana para trabalhar bastante visando a competição. Dá para chegar bem, apesar das dificuldades, para esse primeiro jogo contra a equipe do Iguatu? Dá para chegar bem, dá para chegar bem. A gente, mesmo com as dificuldades, estamos treinando todos os dias, de manhã, de tarde, às vezes só de manhã. Mas é isso aí, a gente vai para esse jogo contra o Iguatu, fora de casa, um jogo muito difícil, né? Porque os caras já estão vindo da Série D, já tá com preparo físico muito acima da gente, mas a gente vai. As palavras do Jalisson, que nesse momento vai ser utilizado na lateral direita, como foi no amistoso do Icasa. Então, basicamente, é o mesmo time que atuou o primeiro tempo contra a equipe do Icasa naquele amistoso, com Matheus no gol, o Jalisson na direita, Felipe Glauber na zaga, Wellington Popilo na lateral esquerda. O meio campo de Breno, Eric, Aleph Renan e o ataque de Luiz Eduardo e Erivan. Essa já deve ser a equipe que vai enfrentar o Iguatu. Lógico, tem esse final de semana para trabalhar, tem a próxima segunda-feira, que faz o último treino. Aliás, na próxima segunda-feira faz um treino a pronto, visando esse jogo contra a equipe no Iguatu na próxima quarta-feira. Jogo difícil, o Iguatu vem, como disse, o atleta vem no Campeonato Brasileiro, já está na disputa. Inclusive o Iguatu vem se recuperando na competição, vem conseguindo aí resultados positivos. Vai jogar nesse final de semana contra o Potiguar do Rio Grande do Norte. E tomara que o tempo ainda que vai ter de trabalho, Marco, o treinador do Guarani, o Jefferson Robinho, é o nome do profissional, que ele possa passar aí a sua filosofia de trabalho para os seus comandados, que o Guarani possa começar bem a competição. Mas o Guarani não se preparou convenientemente para esse torneio. Não. A gente tem que ser sincero com o torcedor do Guarani. Por mais que a gente torça pelos clubes da nossa cidade e da nossa região, a gente não pode faltar com a verdade para o nosso público ouvinte, que é o torcedor. E a gente tem muito respeito pelo torcedor do Guarani. Então o Guarani não se preparou da forma como deveria. É mais uma competição que o Guarani inicia sem estar devidamente preparado, né? Isso não significa dizer que o Guarani não possa conseguir um bom resultado. Tomara que isso aconteça, mas a gente precisa analisar o que aconteceu. E o que está acontecendo é essa dificuldade financeira dos nossos clubes. O Guarani não é diferente, é uma situação bem difícil. Um elenco montado aí de última hora, pegando jogadores numa experiência repetida que já não deu certo na época do Campeonato Cearense. Vem novamente praticamente o grupo semelhante, né? Com algumas poucas diferenciações com relação ao início do ano. Vai enfrentar o Iguatu, um time tecnicamente bem melhor, com uma estrutura hoje inigualável, a estrutura do Guarani, que vem jogando o Campeonato Brasileiro já há 1 mês e meio. Quer dizer, o Guarani vai passar pela mesma dificuldade que passou o Icasa na última quarta-feira. O Guarani é um clube ainda em formação, num projeto embrionário, iniciando o seu trabalho para essa Fares Lopes, enfrentando um time pronto, entre aspas, né? A gente pode dizer assim, que já vem há 2 meses e meio trabalhando, há 1 mês e meio jogando, que já realizou várias partidas, tem entrosamento, tem jogadores de qualidade, tem uma grande comissão técnica, tem um ótimo treinador que é o Washington Luiz. Então, infelizmente, requisitos, né, que fazem a gente dão a entender que o Iguatu vai vencer. É o favorito. É o favorito a vencer a partida. Se vai vencer ou não, aí o jogo é quem vai dizer. Consequência do jogo, né? Mas há um favoritismo técnico para que o time do Iguatu inicie com a vitória, assim como houve no jogo do Caucaia contra o Icasa. Mas é aquela coisa, o bom do futebol são as surpresas. E tomara que o Guarani seja uma surpresa agradável, muito embora, pelo que eu tenho conversado com muitos torcedores na cidade, o torcedor do Guarani não está muito empolgado para essa competição também não, Anderson. Não está confiante, de fato, o torcedor rubro-negro por tudo que aconteceu no Campeonato Cearense, mas o Guarani tem esse estreia difícil diante da equipe do Iguatu na próxima quarta-feira, e o time volta a trabalhar amanhã à tarde, faz um trabalho na caixa de areia para melhorar cada vez mais o condicionamento físico. Tá bom então, Anderson Luiz, obrigado pelas informações atualizadas do Guarani, que na próxima quarta-feira, 7 horas da noite o jogo, né? 7 da noite. 19 horas, cobertura completa do Timaço, a estreia do Leão do Mercado na Taça Fares Lopes,
contra o Iguatu. Antes de ir pro intervalo comercial, JF, só pra fechar aqui o resumo da semana. Sim. Aí tem gente que diz, rapaz, não acontece nada no futebol daqui. Acontece. Vá anotando aí, ó. WO antecipado do Guarani de Sobral. Aconteceu essa semana. Atraso por falta de policiamento no jogo inaugural da Fares Lopes, na última quarta-feira. Atraso da delegação do Icasa na chegada ao estádio por erro no plano de ação. Jogadores do Guarani ficaram no escuro 2 dias por falta de pagamento das contas de energia. E treino interrompido do Icasa por conta de bombas lançadas no CT do Verdão do Cariri. Ou seja, só notícia ruim. Resumo da semana do nosso futebol aqui da região do Cariri e do interior cearense, JF. Ai, ai. A gente volta já. Já ia falar uma coisa aqui, mas vou me segurar. A gente volta já. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. Você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju, salgadinhos e pipocas Ambev. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você, qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri, prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Domingo no Cariri da Sorte tem 2 Honda Bros e muito dinheiro. É isso mesmo, só no quarto sorteio tem 2 Honda Bros 160 0 km, mais 5 mil reais. São 2 Bros pra você colocar na garagem e 5 mil pra pôr no bolso. E mais 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais do Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais é demais. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, reta final do nosso programa. A gente mesmo, viu, JF? Rapaz, Piquinês escuta, rapaz. Piquinês e Pelado lá no Crato, Muito rapaz. Pelado bem. tá pedindo um alô aqui Alô pra Pelado. De Assis da Comatel, Camburão dos Pastéis. Pastel de Camburão é bom. É bom, um abraço pra Camburão. A Ele Luiz disse só que- vive lá. Diz que tá esperando a resenha dos palpites. Já. Não vai ter resenha, não. Até teve confusão demais essa semana por aqui, Não, viu, Pelado? Vamos fechar com confusão. É. Só JF, presta com confusão. Não, se acalme, JF. Ora, Erivânio, meu amigo Erivânio, tá ouvindo o programa com o Lúcio Mascote. Alô, Erivânio. Alô, meu querido primo Lúcio, um abraço. Adriano Dias também tá ligado com a gente. Pessoal no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Sexta-feira só presta com aquela pizza deliciosa, rapaz. Somente. 988429514 pra você pedir a sua pizza. Quem tá lá toda sexta-feira, quem é? Quem? Lorival Leite de Jesus, o Boninho do meu Cariri. Lorival é... Agora, Presença marcante ele lá. não come a pizza, não. A história de um X-Val que tem lá. O X-Val é bom também. Diz que o bicho é tão grande que ele se esconde atrás. Não é esse? Rapaz, diz que Lorival ouve cada história ali. Eita, Lorival. Tu cala tua boca, Lorival. Um abraço também pro amigo Jackson do Espaço Verde. Vamos voltar com a Luiz? Cadê Super Luz? Não deu ainda o ar de sua graça. Rapaz, Né? Daqui a pouco ele deve surgir. Deve estar comprando uma camisa nova do Ferroviário, lá em Fortaleza, né? Não, ele não compra não, ele ganha. Ele ganha? Tá com essa moral toda, rapaz? Meu amigo, é amigo íntimo do presidente do Ferroviário. Eu tô perguntando assim porque uma vez eu fui fazer um jogo com o Kilmer lá em Calcaia. E o Kilmer é colecionador de camisas de times de futebol. E ele tava comprando a camisa do Calcaia. Ele pode comprar de todos os outros times do Brasil, mas do Ferroviário ele não compra. Ele ganha. Não, do Icasa ele não compra também não, ele ganha do Icasa. Ele sempre ganha a camisa do Icasa. Pois pronto. Porque ele tem um carinho muito grande E do pelo Icasa Ferroviário eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu não conheço um setorista na capital cearense que faça o trabalho que o Kilmer faz de cobertura dos jogos do Ferroviário. Tá certo. Pois diga aí o site do ESC pra gente chamar a Luiz. www.esccursos.com.br para você, onde quer que você esteja agora, quer fazer o seu curso profissionalizante à distância, www.esccursos.com.br. E se você vai se preparar para vestibulares, para o Enem, já sabe também, procure o ESC nas Nossa amiga redes Jaildo sociais. Carvalho. Abraço. E a dona Sueli, viu? Dona Sueli. Dona Sueli, firme e forte Abraço pra lá. Dona Sueli. Tem um bonito nome. Bora. Lembro muito de minha mãe. Exatamente, o nome da sua mãe, Dona Sueli também. Vamos lá, falar do Verdão do Cariri, a Luiz Vilar. Filho de Dona Assunção. É verdade. Lamentar aqui o falecimento de um torcedor do Icasa, o senhor José Otávio das Chagas. Ele tinha 78 anos, não perdia um jogo do Verdão do Cariri. Oh, morava rapaz. na rua Moacir Gondim Lócio, número 240. E a gente deixa aqui as condolências, os nossos sentimentos à família do seu José Otávio, né? Um torcedor certeza. que estava sempre presente lá. na Ah, eu Arena me lembro Romero. demais dele. Seu Zé Otávio, muitas vezes eu vi, principalmente no Romeirão antigo. Quando a gente tinha contato mais com a torcida, porque com o Romeirão novo, os repórteres nem tanto descem, mas narrador, comentarista, a gente fica muito ali afastado, né? Nas E não tem cabines sem um ligação. contato, Mas eu me lembro demais e lamento sim o falecimento do seu Zé Otávio, grande torcedor do Icasa de longas datas. Essas orações e o sentimento que a família seja confortada
nesse momento muito difícil. Bem, destacar que o zagueiro Arlan segue se recuperando da sua lesão no adutor, que acabou retirando ele da estreia da equipe casiana na última quarta-feira. E amanhã o Verdão volta a trabalhar lá no CT, no período da tarde, às 3h30, e no domingo novamente à tarde, né? A gente aguarda aí pela logística da viagem, o Icasa deve viajar novamente na segunda-feira. Afinal, o jogo contra o Atlético Cearense será na quarta, às 3h da tarde, lá em Horizonte. 3 da tarde. Eu pensava que era 3h30. Pois é, 3 horas. 3. Esse é o dia que a gente almoça. É correr do Grande Cariri. Eu vou logo Dá pedir minha quentinha aqui. Ficar Ou quente então direto. almoça aqui. Vem pra cá que a gente almoça aqui. Vem pra cá. Tá certo? Isso vai ficar até mais tarde também. Ainda tem piadinha, JF. ainda aí tem uma provocação. Vá defender ele de novo. Eu vou até abrir o microfone. Vá brigar. Você vai ficar até mais chato, porque tem o jogo do Guarani após o. Vá brigar com os Você outros. vai trabalhar em sequência. Vá brigar com os outros, porque... Não, mas o Anderson tá certo. Não, Anderson tá sempre certo. O Anderson tá certo, o Aloysio tá qualquer certo. coisinha que a gente fala com o JF, ele acha ruim. O Anderson pode cagar na cabeça dele que não tem problema. O Anderson tá certo. Vamos em frente, JF. Deixa eu atender aqui o Merdicampos. Cadê aqui. Superluz? Deixa eu falar de Nilo Embalagens, tudo em embalagens pra você. Vai fazer sua festinha de aniversário, comemoração com os amigos, lá tem tudo. Pratinhos, copos, talheres, balões, tem tudo pra você. Embalagens também para doces, salgados. Me diz só o endereço aí, JF, do nosso querido Nilo Embalagens. Nilo Embalagens. Rua São Paulo. Rua São Paulo 1505. Pertinho da Calanto. Bem pertinho. Rapaz, Nilo tá o maior sucesso, o Nilo Embalagens, viu? Rapaz, é bom. 99607-2384 é o WhatsApp de Nilo Embalagens. Churrascaria Mão de Vaca, a melhor do Cariri. Por exemplo, quando o Kilmer de Campos vier na Expocrato, ele vai almoçar lá na churrascaria Mão de Vaca. Porque o Kilmer é um homem de bom gosto. E o Delton Satos que vai pagar. A conta, o Kilmer de Campos vai pagar essa conta não. Aí o Delton Sá já disse que ia pagar, então, Delton Sá, cumpra a sua palavra. E Delton Sá é um homem cumpridor, não é assim, meu querido Kilmer? Sempre foi. Pois é. Delton Sá nunca negou fogo. É verdade. Tudo que eu pedi, ele me concedeu. Rapaz, vamos... Pelo amor de Deus, Kilmer, pelo amor de Deus. Não, aí você quer acabar com o negócio. Você disse que o cara não nega fogo. Pelo amor de Deus, Kilmer. Agora vocês É um são pistoleiro. maldosos. JF, viu? Isso é JF. Eu digo que Delton Sá sempre me deu o que eu pedi. Pronto. Não tem problema nenhum. Você Aí pede, ele dá. Eu peço. Ele dá. nunca negou fogo. Aí um dia Essa eu foi disse ótima, viu? Um dia eu disse Aí é que saí do loucura, armário. né? Aí vocês maldam também. Vocês são uns maldosos. Ó, tem outra Pecaminosos. pergunta pra você aqui. Ah, O povo quer saber se você já comprou alguma camisa do Ferroviário ou se todas as camisas do Ferroviário você ganhou da diretoria. a maioria eu ganhei, mas já comprei. Ah, tá certo. Mas eu acho injusto isso, porque não tem um setorista em Fortaleza que faça o trabalho que você faz de cobertura do Ferroviário. Obrigado, JF. Inclusive, eu estou em dia com meu sócio torcedor. Aí, é o que que o coisa torcedor boa. do Icasa, no lugar de soltar bomba, que isso não resolve, faça o sócio torcedor, porque o Icasa tem planos razoáveis que o torcedor pode pagar. É a melhor forma de você contribuir com o seu clube, é o sócio torcedor. Arrocha. Vamos lá. Aqui na capital, já que o assunto é ferroviário, após marcar o gol 7.000, o zagueirão Alisson virou vedete. Nem ele sabia, porque o gol número 1 dele foi 2-1 Ferroviário contra o Atlético Cearense. O primeiro gol do zagueirão Alisson foi o gol 6.999 da história do Ferroviário. E o segundo gol, o gol da virada, foi com o pé direito, foi o gol de número 7.000. Ferroviário que marcou o primeiro gol em 1933 e o gol 7.000 veio sair agora em 2013. 90 anos para o gol 7.000 nascer. Ferroviário encerrou hoje os trabalhos, joga domingo em Caucaia, onde o Icasa perdeu de 3. Ferroviário enfrenta o Caucaia, valendo o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Quem viajou para o Recife foi o Ceará. Ceará que inclusive amanhã faz um coletivo no CT do Náutico. Domingo joga contra o Sport.
quase 2 meses após o tri do Nordestão por parte do Ceará. O Ceará perdeu por 1-0, acabou ganhando o Sport nos pênaltis e conquistou o 3º título dentro da Ilha do Retiro, dentro da jaula do Leão. O Ceará Sporting Clube, repito, já viajou, está hospedado na Praia de Boa Viagem, amanhã treina no CT do Náutico para o jogo contra o Sport no final de semana. Guto Ferreira está regularizado, agora o técnico também precisa estar regularizado para comandar o clube ali à borda do gramado. Outra informação aqui da capital é que o lateral Gonçalo Escobar, é mais um argentino que joga no futebol da Espanha, já está a caminho do Brasil. Desembarca daqui a pouco às 23h30 no Aeroporto Internacional Pinto Martins, ele que vem num voo da Espanha para Lisboa, de Lisboa direto para Fortaleza. Este voo chega a Fortaleza às 23h30, um voo da TAP Linhas Aéreas. O Fortaleza Esporte Clube treinou hoje no Rio de Janeiro, joga contra o Flamengo. Nos últimos 2 jogos, o Fortaleza ganhou as 2. Nos últimos 5... Bom, a gente perdeu aqui o contato. Kilmer? Perdemos aqui o contato com o nosso querido Kilmer, que está atualizando as informações da capital, do Fortaleza. Eu ia fazer uma pergunta a Kilmer de Campos. Vamos ver se a Já gente que consegue. ele entende do assunto, quem foi Pinto Martins? Pois é, rapaz. Eu também tenho essa Se curiosidade. foi um grande aviador, saber quem foi se Pinto foi um Martins. grande empresário, que é o nome do aeroporto de Fortaleza. E como o Kilmer é especialista em viagens terrestres e aéreas, antes que você conclua, Kilmer, já que você entende do assunto, quem foi Pinto Martins? Pinto Martins foi um aviador camocinense, nascido em Camucim, cearense. Ei, rapaz, Pinto Martins derrubou o Kilmer, minha Nossa Senhora. Pois é. Logo agora que a gente ia ter essa explicação, mas deu pra entender, né? Ele foi um aviador. Foi. E por isso teve o nome... Natural da cidade de Camucim. Homenageado aí no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Aeroporto Pinto Martins, Kilmer. Conclua, Kilmer. Pinto Martins, Marco, nasceu em Camucim, cearense, e foi o primeiro brasileiro... Pai, caiu de novo. Caiu de novo. Acho que é melhor a gente não falar mais no Pinto Martins. Eu acho que Pinto Martins... Vamos mudar de assunto. O avião do Pinto caiu. Será que Kilmer de Campos viu Los Pedes lá pras bandas ali do litoral esses dias, hein? Rapaz, é bem capaz. Los Pedes. Tá por lá, viu? Los Pedes tá por lá. JF, vamos fechar com os palpites? Vamos sim. Se o Kilmer aparecer, a gente bota o Kilmer de Campos também. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta amanhã, Marco Valério, com um duelo de tricolores. Deixa eu só registrar que hoje faz 21 anos que todos nós estávamos comemorando o título da Seleção Brasileira de 2002, naquela vitória contra a Alemanha. Esse eu comemorei muito. Pois é, tá vendo como você torce pela seleção? Torci até esse ano. Você tinha quantos anos naquela época? Rapaz, eu completei 39 segunda-feira. Eita, como ele é ruim de cor. 18, né? 18. Eu tinha 22 anos. Ah, meu, 18 anos. 2002... Não, tinha 32. Tinha 32. Você tinha quantos anos, Aloysio? 5 anos. A Luiz tinha 5 anos. Não lembra, não. Anderson Luiz. Ô, Kilmer de Campos, você tinha quantos anos no pentacampeonato em 2002, Kilmer? Pentacampeonato de quem, homem? O pentacampeonato do Brasil em 2002, Baixo? Não aconteceu esse penta. O Brasil ganhou o 5º título, você quer dizer, né? Ah, meu Deus. Se a gente for seguir a risca, não é? Quando o Brasil confirmou o título, que podemos dizer que o Brasil é pentacampeão do mundo, o senhor tinha quantos anos? 19. Hoje faz 21 anos que o Brasil conquistou o campeonato, né? De 2002, a Copa do Mundo de 2002. Kilmer de Campos, complemente o seu material, por gentileza. Tá, só pra dizer que em relação ao que Marco falou, Pinto Martins é nascido em Camucim, ou foi nascido em Camucim, é camucinense e foi o primeiro cearense a fazer um voo no hidroavião dos Estados Unidos aqui para o Brasil. E o hidroavião chamava-se Sampaio Corrêa. Muito bem. Que legal, cara. Aí, ó. Coisa boa. Sampaio Corrêa. Kilmer de Campos é cultura? Né? Não, Kilmer de Campos é cultura. Não nega fogo, Kilmer de Campos.
detalhe interessante, final de semana, eu queria saber quem são os fazedores de tabela. Fortaleza capital é hoje a terceira, segundo os dados do IBGE, a terceira ou quarta cidade em população. Quarta. E não tem futebol aqui no final de semana. Quarta, né, Marcos? É. E não tem futebol aqui. Fortaleza joga fora, o Ceará joga fora e o Ferroviário joga fora. Ó, o Floresta Mas você joga. deixa a quarta capital do Brasil com a população, com a densidade populacional altíssima, sem futebol nem sábado nem domingo. Tem o Floresta. Só que o Floresta não tem torcida. Joga contra o Clube do Remo aqui domingo à noite. Tá certo. Inclusive tem um amigo meu que mora aí em Fortaleza, que eu soube que vai pra esse jogo no PV domingo à noite e com a belíssima camisa do Clube do Remo. Quem é? É um amigo meu aí. Ei. Ah, sim. Eu não sou, porque eu virei, né? Eu virei Paysandu. Saiu do armário. Saiu do armário, né? Saí do armário. Ô, Kilmer, você não viu Los Peds esses dias por aí, não? Los Peds não passou por aí esses dias, não, Kilmer? Los Peds, não, tô aguardando por ele. Ele disse que vinha sábado, amanhã, mas não passou por aqui Ele não. tá por essas bandas aí desde quarta-feira, viu? Daqui pra amanhã ele chega por aí. Rapaz, eu vou ligar pra Los Peds. Liga pra Los Peds, que ele tá Não esperando. ligar pra cá, não. Tá certo. Bora pros palpites agora? Kilmer fica? Fica, todo mundo aqui, rodada geral. Bora hoje. lá, bora. Anderson, Aloísio. Amanhã, Kilmer de Campos, tem São Paulo e Fluminense. Quem ganha? São Paulo, tricolor, futuro campeão brasileiro. Anderson Luiz, quem ganha essa partida? São Paulo ou Fluminense? O Flusão, João Filho. Meu querido Aloysio Vilar, da São Paulo ou da Fluminense? Fluminense. Marco Valério, quem vence esse jogo? O tricolor. Qual deles? O tricampeão do mundo. Muito bem. Aliás, na conta de Kilmer não é tricampeão, é três vezes campeão do mundo. Duas da Intercontinental e uma do Mundial de verdade. O Mundial que vale mesmo é só um, os outros é tudo da Copa Toyota. Na minha opinião, da Fluminense. Jogo difícil para o Fluminense, eu acho que ganha. Amanhã também, Anderson Luiz, tem Bahia e Grêmio. Dá Grêmio, João Filho. Mas Valério, quem ganha esse jogo? Bahia ou Grêmio? Fora de casa, mesmo assim, o Grêmio tá numa ascensão muito boa. Aloysio Vilar, quem ganha esse jogo? Bahia ou Grêmio? Tricolor. Gaúcho. Foi boa, Aloysio. Aloysio Vilar, o Kilmer de Campos, quem ganha essa partida? Bahia ou Grêmio? Empate. Jogo difícil, mas eu acho que o Bahia vai ganhar esse jogo do Grêmio amanhã. Amanhã também, Marco Valério, tem Internacional e Cruzeiro. Internacional e Cruzeiro. Pra mim, jogo pra empate. Anderson Luiz, da Internacional ou da Cruzeiro? Pra mim, jogo também pra empate. Ô, Aloysio Vilar, Internacional ou Cruzeiro? Inter. Kilmer de Campos, vai dar o Colorado ou a Raposa lá de Minas? Tá, o time do Internacional, o time de Cleiton e Cledir. Muito bem. Você tá vendo? O Kilmer é cultura, pai. Sabe tudo. Não nega fogo. O Kilmer não nega fogo. Pra mim, da Internacional também. Amanhã também a bola vai rolar, Luiz Vilar, pra Flamengo e Fortaleza. Fortaleza, JF. Empate. Ninguém diz que ele é doido, né? Ô, Anderson Luiz, da Flamengo ou da Fortaleza? Empate. Mas, Valério, quem ganha esse jogo? O problema do Aloysio é que ele tá andando muito com você. Eu já disse a ele, tenha cuidado pra não se perder. Vai dar Flamengo, JF. Ô, Kilmer de Campos, da Flamengo ou da Fortaleza? Eu acho que dá o time do meu amigo Demóstenes, das Pipocas da Ju, Mengão. Rapaz, eu acredito, é jogo difícil, mas eu acho que o Fortaleza vai voltar com 3 pontos lá do Rio de Janeiro. Né? Eu acredito nisso. Ô, Kilmer de Campos, domingo 11 horas da manhã, tem o Corinthians com o Bragantino do Pedro Caixinha. Meu Bragantino, minha segunda pele em São Paulo. Você sabe que eu sou tricolor do São Paulo, minha segunda pele é o Bragantino, a terceira o Nhoquim, meu querido 15 de Piracicaba. É uma cobra pra ter pele, viu? Vou te contar o negócio. Mas, Valério, quem ganha esse jogo? Corinthians ou Bragantino? Vai dar Bragantino. Tá numa fase muito boa, jogando muita bola, o Bragantino. Muito bom time. Anderson Luiz, você concorda com o Marco Valério? Eu acho que o Corinthians tem que ganhar e vai ganhar. Né? Vai nessa. Aloysio Vilar, você concorda com o Marco Valério? Não. Não? Vai dar Corinthians. Muito bem. Esse povo tá armando um complô contra mim. Eu concordo com o Marco Valério, pra mim dá Bragantino. Quero dizer aos amigos do Bragantino que já era. Sangue de Procotó aí vai atrapalhar tudo. Kilmer de Campos, o líder da Série A vai jogar domingo. Tem Botafogo e Vasco. Eita, eu tô rezando muito pro Vasco pelo menos escapar. Empate. Mas, Valério, dá Botafogo ou dá Vasco?
Rapaz, o Botafogo aí tá baqueado depois da saída do Luiz Castro, né? Pois é. Inclusive acabou sendo já vaiado ontem lá, alguma parte de torcedores do Botafogo vaiando. Chamando ele de mercenário. Mercenário, né? Difícil, né? Agora, me permita um adendo. Pois não, o excelência. técnico do Botafogo vai pro Al Nasser ganhando 2.300.000, meu amigo. Quem é que não vai? Eu ia. Se Marco Valério recebeu uma proposta hoje para vir trabalhar aqui na capital, ele que ganha muito bem na Vale, ganha seus 50 mil reais. Se eu dobrar o salário dele de 50 para 100, ele não vem? Vem. Mas por enquanto ele fica ganhando os 50 mil reais na Vale. 50 mil que você pensa. Marco Valério, Botafogo ou Vasco? Diga aí. Não, depois dessa história dos 50 mil, eu fiquei atordoado aqui, viu? Eu perdi totalmente a noção do palpite, o rebolado aqui, viu? Meu Deus do céu. Se cesse. Mas vamos lá, eu acho que vai dar empate esse clássico. É porque o Vasco é muito ruim. Ô time ruim esse Vasco. Meu Deus do céu. Luiz, vai acho dar que dá Botafogo empate. ou dá Vasco? Dá fogão. A Luiz Vilar, Botafogo ou Vasco? Botafogo, JF. Rapaz, eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo domingo. Coitado do Vasco. Eu acho que o Vasco vai ganhar esse clássico domingo. Sangue de Procotó sentenciou o Teremos Vasco. um clássico domingo também, Marco Valério, em Minas Gerais. Qual é? Atlético e América. É um clássico lá de Minas. Acho que dá Galo. Kilber de Campos, dá o Galo ou dá Coelho? Galo, meu Galo querido. Anderson Luiz, Atlético ou América? Galo. A Luiz Vilar? Atlético. Eu acredito que o América Mineiro vai ganhar esse jogo pra mim. Marco Valério domingo tem um jogaço, viu? Um jogaço de bola. Cuiabá e Santos. Vixe Maria. Minha nossa senhora. Meu Deus do céu. 0x0. Vou de 0x0. Empate. 0x0. Kilber de Campos, Cuiabá ou Santos? Eu acompanho o relator. Empate. Anderson Luiz, Cuiabá ou Santos? Santos, meu filho. Ficou sem palavras. E aí, a Luiz Vilar? Um negócio desse aí não tem nem o que dizer, JF. É um pior do que o outro. 0x0 também, um empatezinho aí. Eu acho que o Cuiabá vai ganhar essa partida. Bom, o campeonato segue domingo com o Atlético do Paraná e Palmeiras, Kilber de Campos. Atlético do Paraná e Palmeiras. Pense num jogo chato. Dois times que eu não gosto. É só não assistir. Marco Valério, quem ganha esse jogo? Furacão ou o time do português? Atlético do Paraná. Anderson Luiz, quem ganha esse jogo? Atlético Paraná ou Palmeiras? É melhor perguntar a outro, viu? Ô, Aloysio Vilar, quem ganha esse jogo? Furacão? Atlético. Muito bem. Furacão. Jogo difícil, mas eu acho que dá Palmeiras aqui. É mesmo, JF? É. Cara de empate. Não, João Filho. Vocês querem palpitar no jogo da segunda-feira? Bora. Marco Valério, de segunda-feira tem Goiás e Curitiba. Pô, cara, apenas segunda-feira assistir Goiás e Curitiba. É o cúmulo da derrota. Não, mas esse jogo o Goiás vence. E aí, Anderson Luiz, Goiás ou Curitiba? Aí o Goiás vence, meu filho. Aloysio Vilar. Empate. Kilber de Campos, da Goiás ou da Curitiba? Eu vou acompanhar o moço que ganha 50 mil reais. Goiás. Rapaz, é da Goiás. Na minha opinião, da Goiás também. Pelo menos um. Vamos embora? Se despeça de Kilmer aí primeiro. Kilmer, um abraço, hein? Um abraço, vou gastar aqui parte dos 50 mil. Um abraço. Tá bom, vai fazendo um vale aí. Vai. Bom, teríamos jogo na Arena Romeirão, domingo, Guarani de Sobral em casa Guarani de Sobral, desde quarta-feira, como falou o Flávio Araújo, WO antecipado. Você vê o futebol cearense como é que é, né, cara? WO antecipado. Eu acho que Deus quem do vai céu, levar WO é a gente. Olha a hora ali, viu? Rapaz, vamos embora. Vamos embora que hoje